Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar início aí à programação desta semana do nosso podcast, fazendo aqui entrevistas, debates, conversas, né, sobre diversos temas nacionais. E eu hoje, né, eu separei o dia para dedicar para falar aí da política da nossa cidade de São José dos Campos. Para quem não sabe, o Mesa de Debates embora seja um canal nacional, né, que fale de temas nacionais, nós somos de São José dos Campos, cidade de São Paulo, da qual o nosso convidado Franklin Maciel, tá, que eu vim acompanhando o trabalho dele já faz algum tempo, também é. Então, por isso eu convidei ele aí para falar um pouco aí da política da nossa cidade, garanto aí que tem elementos aí que ajudam a entender a conjuntura nacional. Então, tudo bem, Franklin, né? Obrigado aí pelo convite. E antes da gente começar, por favor, se presente. Bem, obrigado mais uma vez aí, Guilherme, pelo convite para estar aqui com vocês no Mesa de Debates. Obrigado aí pela audiência. Tudo acho muito importante a gente ter canais, principalmente na área de esquerda, que é tão carente, para que a gente possa ter esse debate, compreender melhor a sociedade. A gente está sempre disposto aí a estar com você, com a sua audiência, para estar contribuindo e construindo junto, na verdade, né? Ninguém é dono da verdade, a gente está aqui num processo de construção de onde um ajuda o outro. Maravilha, Frank. Fala um pouquinho aí de você, quem que é o Franklin Maciel. Bem, eu não sou muito bom em falar de mim, né? Eu costumo mais falar sobre as situações, nem dos outros, né? Mas eu sou jornalista, empresário, nascido em São José dos Campos, nascido e criado em São José dos Campos, escritor, poeta, já dirigi vários partidos aqui na cidade também, tem uma história aí, sempre na militância para tentar construir essa cidade junto com todos aí. Maravilha, o Franklin. Vamos, né, começar aqui a falar aí de São José, né? Falar aí de Felício Ramute, né? Acho que desde a pandemia, né? Tanto o Felício e gente que se organiza, né, em torno dele, né? Tá se esforçando ao máximo aí para atrair o bolsonarismo, né? Para mostrar que, né, os caras são, né, os caras podem, né, atender os interesses aí dos setores que apoiam ainda, né, o Bolsonaro e o bolsonarismo, né? Como que você vê essa relação aí de certos políticos da cidade, como o Felício, também o Anderson Farias, né, com o setor de extrema direita? Bem, isso é um processo natural, né? Dentro desse caminho que o PSDB veio trilhando desde o Emanuel Fernandes, que foi sendo radicalizado através de novos personagens que têm objetivos mais personalistas, como o bolsonarismo é em si personalista, um culto da identidade, é por isso que muitas vezes ele se confunde aí com até os identitários da esquerda, que tem uma similaridade. É um caminho natural, são pessoas que estão mais vocacionadas para autopromoção do que necessariamente para desenvolvimento de políticas públicas. Concordemos com elas ou não. Quando ainda vinha de um processo do Emanuel, ainda existia uma certa ideologia por trás. Agora não, agora é carreira, né? Basicamente é um processo de carreira, autopromoção, e é um caminho mais curto. Então era mais do que dentro daquele desenho que o Felício se propôs a fazer desde que conseguiu se eleger, um desenho mais personalista, de culto de si próprio, era um caminho natural que ele pegasse esses atalhos, né? Certo, né? E falar aqui de algumas ações aqui da cidade de São José, o Franklin, né? E uma das coisas que aconteceu, eu acho que, né, indignou, né, todo mundo que tem um pingo aí de humanidade, né? Foi as ações, né, contra a região do Banhado, que, né, demoliu casas, né? Deixou uma mãe com 7 crianças, né, sem onde morar. Como que você vê essas ações aí da prefeitura, né? Qual que é a importância da prefeitura reprimir a população pobre para mostrar que o Bolsonaro que ela pode ser útil aos interesses do bolsonarismo?
Opa. Na verdade, isso vem antes até do bolsonarismo, né? É da nossa própria cultura, né? E principalmente nas cidades. Nas cidades, boa parte do patrocínio do meio político tradicional que o sustenta, até financeiramente, ele vem da especulação imobiliária. Isso vem desde o Brasil Império. Vou dar um exemplo, aquela cidade do Rio de Janeiro, que agora me fugiu o nome, que teve um deslize enorme, Petrópolis, né? Que até hoje paga laudênio para as famílias, e para a família real, que é uma espécie de imposto que se paga para eles, como se eles fossem donos de todas as terras daquela cidade. Então, a cidade tem que contribuir para aquela família e faz com que sempre os mais pobres da cidade sejam deslocados para as áreas periféricas, para as áreas de deslize e outras coisas, e é por isso que a gente, todo começo de ano, nessa época de chuvas, a gente começa a ver desastre em cima de desastre, que são vendidos como obra da natureza, mas não é obra da natureza. É uma ação orquestrada de empurrar os mais pobres para as franjas da cidade. No caso do Banhado, especificamente, ele é uma comunidade que está lá há praticamente 100 anos, né? E já tem posse da localização, tudo, só que eles estão num local estrategicamente interessante para especulação imobiliária. Então, a partir desse momento, eles passam a ser um inconveniente e toda sorte de pressões é feita para expulsá-los, porque é esse processo que acontece no capitalismo como um todo. Você vai criando situações para colocar o pobre mais para fora, muitas vezes através do próprio valor de uso, valor de troca dos imóveis, né? Que é uma situação, se eles começam, vou dar, por exemplo, a política que a cidade tem de aumento de IPTU, que é uma forma de expulsar gradualmente os mais pobres das regiões centrais. Então, você mora lá, sei lá, 30 anos numa região igual, você morava 30 anos numa região igual o Jardim das Indústrias, de repente, a cidade reorienta os mais ricos para aquela região e o valor de troca do seu imóvel, não de uso, porque a sua casa continua sendo a mesma, mas o valor de troca do imóvel passa a triplicar, quadruplicar, e a prefeitura manda essa conta, você não aguenta pagar o IPTU, consequentemente, você é obrigado a vender o imóvel que a sua família morou a vida inteira e ir se deslocando cada vez mais para a periferia, onde não existe uma série de serviços públicos, porque é disso que se trata. A gente tem duas cidades, né, muito claramente em São José dos Campos. Uma cidade que fica à margem e uma cidade que é contemplada com todo tipo de serviço e que é, de certa maneira, por conta de ser contemplada com toda a sorte de serviços públicos, alienada do resto. E ela acha que para ela está tudo bom, porque ela não se comove com a estrutura da cidade. A cidade, para ela, é a casa dela, o ambiente onde ela circula, o trabalho, e pronto, acabou. E ela não interage com o restante da cidade. É por isso que existem essas situações. Certo. E uma coisa em cima disso, né, que eu gostaria que você falasse foi o que aconteceu aqui perto, né, onde eu moro, né, no Urbanova, né, que teve um alagamento, uma enchente, né, que apareceu o vereador que se acontecesse a mesma coisa que aconteceu aí no banhado não iria acontecer, né, que aparecer vereador, ter toda, né, mídia por trás aí quando teve essa enchente aqui no Urbanova. Eu queria que você comentasse um pouco desse caso em cima disso, né, que você acabou de colocar. Então, ali é um caso, quando você começa a ter uma relação de deteriorar todas as relações da cidade, e esse que é o grande pulo do gato, né? Aqueles mais ricos acham que estão protegidos, que esse mal nunca vai chegar até a casa deles. O problema é que quando você sempre beneficia alguns grupos financeiros em detrimento da qualidade das pessoas, você começa a fazer uma série de vistas grossas, porque nunca está bom para você. E é o que acabou acontecendo ali na região do Urbanova, que tem praticamente uma via só de acesso ao bairro, e no meio do caminho, inclusive chega até a ser curioso, né? Porque o banhado, as pessoas que estão na região do banhado, ali na região central do bairro Nova Esperança, elas estão ali, nunca houve inundações ali. Mas aí a justificativa que a prefeitura tentou apresentar e que foi desqualificada até por laudos técnicos é que poderia um dia vir a ter um alagamento.
Ironicamente, acabou havendo esse alagamento porque a prefeitura fez vista grossa para um empresário ali das margens daquela via de acesso, e nessa vista grossa ele destruiu uma rede de galerias subterrâneas que deslocava aquela água das chuvas diretamente ali para o banhado. Ou seja, o rico pode invadir o banhado, o rico pode destruir o banhado, pode desrespeitar o meio ambiente, que não tem problema. O problema é o pobre no meio do caminho. A grosso modo é isso. E isso que você falou é fato que causou uma certa revolta nos demais bairros. O prefeito ficou tão desesperado que foi afetada a área nobre da cidade, que ele chegou a gravar um vídeo falando que, olha, em meia hora o meu pessoal já estava todo deslocado lá. E aí as pessoas que estão nos outros bairros sofrendo com enchentes provocadas também por intervenções privadas, de condomínios que estão sendo construídos, outras coisas, e que estão há meses e até anos negociando aí entre prefeitura, esses empresários, nada é resolvido, ficaram revoltados, ó, não é? Por que para eles resolve em meia hora e o nosso vai empurrando com a barriga, e se for pobre eu vou lá e demulo a casa, né? Então a gente não pode ter uma cidade para cada um. A gente veio de um conceito, se ele é real ou não, mas esse grupo que chegou ao poder de direita, ele foi baseado em cima de uma ideia, a ideia de uma cidade de regras, onde, indiferente se você é rico ou pobre, cor partidária, religião, a regra é uma para todos. Lógico que a regra é adaptada ao grupo de interesse deles, mas a regra tem que ser respeitada. Agora, não. Com esse novo passo, esse avanço, essa guinada bolsonarista do ex-prefeito Felício e do seu preposto, a gente tem uma cidade que, para os amigos, tudo, para os adversários, não digo nem a lei, o chicote, né? Então é isso que está acontecendo. Frank, ainda em cima da questão urbana, né, da cidade, né, enquanto São José constrói uma ponte, né, a ponte estaiada que na verdade não serve para absolutamente nada, né, pelo menos, pelo menos eu que passo aí algumas vezes eu não vejo alguma utilidade para aquela ponte. São José tem vários bairros aí que estão precisando se regularizar, principalmente os bairros pobres, né? Como que você vê essa questão, né, de tanto bairro, né, precisando ser regularizado aí na cidade? Então, isso cai mais uma vez naquela história que a gente falou, da cidade invisível e a cidade oculta e a cidade, assim, que é o cartão de visitas, né? E vai também por uma estrutura muito ideológica, né, Guilherme? Porque, assim, existe uma ideologia dominante, a cidade é uma cidade de classe média, numa das regiões mais conservadoras do país, que ainda tem muito que tem muitos descendentes de europeus que vieram para substituir a mão de obra escrava. As pessoas talvez não saibam, mas essa nossa região foi a última do país a abrir mão de fato da mão de obra escrava. Mesmo com a Lei Áurea, ainda resistiram um tempão, ainda mantendo essa situação. E esse sentimento, ele está vivo até hoje, né? Então, assim, tudo que é para a periferia é relegado. É como se as pessoas fossem pessoas de segunda classe. O problema é que existe nesse processo de ideologia, existe também um outro processo paralelo de despolitização das pessoas, que aí, inclusive, entra uma crítica à esquerda, quando governou aqui, que levou a esse desenvolvimento, como nunca se viu, boa parte desses bairros, mas não trabalhou a cabeça das pessoas. Então, o que acontece? Você vê bairros que estavam abandonados, o governo Carlinhos chegou a regularizar 23 bairros. O Felício, acho que não terminou de entregar título de posse para um ou dois, que o Carlinhos tinha feito toda a infraestrutura, porque entregar título é fácil, difícil é fazer a infraestrutura, né? Mas não foi feito o trabalho para que aquelas pessoas entendessem que aquilo só foi possível através de uma política de Estado voltado para as pessoas. Então, as pessoas receberam as benesses, por exemplo, as unidades habitacionais. O governo do PT entregou mais de 5 mil, o governo do Felício entregou 200 e ainda essas 200 parte de um pacote herdado do governo anterior. Só que
como não houve esse trabalho de conscientização dessas pessoas para que elas entendessem que isso só é possível com políticas públicas priorizando o social, essas pessoas receberam esses benefícios, mas acabaram pulando de barco. E é essa situação que a gente vive. Como uma coisa meio síndrome de Estocolmo na cidade. E, logicamente, tudo que você não... Os problemas de uma cidade, você resolve um, surge outro, resolve um, surge outro. E se você empurra problemas para debaixo do tapete, como vem acontecendo na administração atual, que prioriza monumentos, por quê? Porque cria uma visibilidade, cria uma falsa ideia de prosperidade, por exemplo, a intenção de uma ponte estaiada é isso, criar essa falsa, uns símbolos de ostentação, para uma parte da cidade que não tem contato com as outras, então, para elas está tudo bem. Olha, está tão bem que agora tem até um cartão postal na cidade e elas não conseguem avaliar o custo daquilo, inclusive para o comprometimento da qualidade de vida da cidade. Porque essas grandes obras do Felício criaram um endividamento monstruoso para a cidade, que inclusive está comprometendo os fundos, indiretamente, os fundos de pensão da cidade, como um grande calote aí que o Felício deixou e que está sendo ampliado pelo Anderson Ferreira aí, junto ao Instituto da Previdência. Então, é uma bola de neve, né? Fala um pouco aí desse calote aí dos servidores públicos, né, que eu acho que é um tema interessante para a gente tratar aqui. Então, o que acontece é o seguinte, quando o Felício... Chega até a ser irônico. O Felício passou, ele com uma das bandeiras que ele utilizou para massacrar a gestão do prefeito anterior, que não conseguiu se reeleger, foi falar que ele administrava muito mal e tinha deixado uma dívida. Ele falou que era de 300 milhões, depois foi avaliar, descobriu que não chegava a 100 milhões. E essa dívida era exclusivamente, praticamente, quase que em sua integralidade, em atrasos do repasse ao Instituto. Por quê? Porque existe um problema crônico que não vai se resolver se não mudar a forma de enxergar a cidade, que desde que o Emanuel assumiu pela primeira vez, todos os governos, inclusive o governo de esquerda, sempre priorizaram a terceirização dos serviços públicos. Ou seja, vou abrir uma escola nova, em vez de eu contratar professores, diretores, eu pego e terceirizo essa mão de obra, uma creche. Com escola eles começaram a fazer agora, mas começaram com creches, hospitais e outras coisas. Então, o que acontece? Os funcionários com o tempo, vão tendo aqueles aumentos vegetativos no salário, e mais que isso, eles vão aposentando e a mão de obra não vai sendo reposta. Então, o que acontece? Você sai um que aposentou, ele vira mais uma despesa para o Instituto cobrir, sem que tenha entrado uma outra pessoa para contribuir ali embaixo. Ou seja, sempre vai aumentar o lado da conta passiva do processo. E aí o Felício entrando, falou tanto dessa dívida, só que em vez dele honrar ela, ele empurrou com a barriga de novo, meteu 20 anos para frente para pagar, e já chegou propondo uma nova reforma administrativa, da qual ele, no primeiro ano de mandato já, onde eles justificaram, inclusive tem discursos aí do Walter Hayashi, que fazendo aquilo ia ter uma estabilidade de 20 anos no caixa, pelo menos, para ter uma nova reforma. Pois bem, passou um ano e meio, veio a reforma do Bolsonaro, que agravou ainda mais e praticamente inviabilizou a possibilidade de aposentadoria da maioria dos brasileiros, principalmente da iniciativa privada, e também comprometeu o serviço público. Ele vai lá e dobra a aposta, fala, não, aquilo que a gente fez há um ano e meio atrás, já engoliu tudo, precisamos de mais uma. E aí refez mais uma, onde, de uma maneira bastante cruel, eles falavam tanto de que era uma reforma para acabar com os privilégios dos marajás, mas, na verdade, ele fez o contrário. Os marajás do serviço público, eles pagavam o máximo de contribuição, que era em torno de 27%, e ele simplesmente nivelou tudo a 14%. Então, quem ganhava pouco e não pagava nada, até 5 mil reais, passou a pagar 14%, tem um desconto de 14% na sua renda, e em contrapartida,
aquele que pagava 27, que ganhava muito, que é o realmente deficitário do sistema, teve um desconto menor. Então, e além disso, o que aconteceu? Ele pegou esse montante do dinheiro das pessoas, repassou lá e diminuiu a carga dele. Só que a carga dele ele não repassou. Então, ele começou a empurrar com a barriga, por quê? Para fazer excedente de caixa, e com esse excedente de caixa, tocar obras na cidade para dar visibilidade, para ganhar a eleição. Mais ou menos aquilo que a gente acabou de assistir com o Bolsonaro, que pegou dinheiro na reta final e despejou na reta final da campanha para criar uma artificialidade de que a economia estava melhorando. Então, você rebaixa preço de combustível, não alterando a fórmula de pagamento de dividendos, mas você bancando a parte dos impostos para criar bolhas que vão explodir lá na frente. E foi exatamente o que o Felício fez. Então, ele pegou um PT que ele alegava que tinha dívidas milionárias, mas que no frigir dos ovos não passava de 100 milhões. Na eleição, ela já tinha passado de 1 bilhão em apenas 4 anos, e agora, segundo estimativas, ela já passou de 2 bilhões e meio, até porque boa parte dessas dívidas contraídas para tocar essas obras, essas megalomanias, eles são contraídas em dólares, né? E a gente tem visto que nesses 4 anos de Bolsonaro, o dólar que custava 3 e pouco chegou a 5,5 quase. Então, foi esse o comprometimento que eles acabaram fazendo. E aí, como ele precisava desse dinheiro, ele foi empurrando o calote, e agora tem uma outra proposta, mais uma terceira, onde ele transfere esse calote inteiro para o lombo dos servidores pagarem ao longo de 35 anos, e a maioria dos servidores não se mobilizam, não estão nem aí, porque vão aceitando a cangaia, né? Porque também são despolitizados. Certo, Franklin. Falando aí, voltando na questão da ponte estaiada, né, houveram bastante questionamentos, né, em relação, né, à licitação e outras questões, né, referentes à corrupção aí na ponte. Eu gostaria que você falasse, né, como que foi, se deu todo o processo, né, de construção, né, se esses questionamentos em torno da construção da ponte estaiada, né, para quem é de fora fica aí, né, para quem é de fora da cidade fica perto aí do Shopping Colinas, né, eu gostaria que você falasse um pouco aí da construção aí dessa ponte. Então, os primeiros a levantarem a lebre da ponte fui eu e o Dudu Sivinski, né? Inclusive, a gente fez as representações junto ao Ministério Público, que chegaram, inclusive, a embargar a obra por uns 40 dias, mais ou menos, por uma questão simples. A obra foi feita a toque de caixa, com interesse meramente político, sem planejamento adequado, tanto que o BID, a gente descobriu depois, foi um furo que nós demos à época também, de que o BID se recusou a financiar porque ele não atendia aos interesses sociais. O BID é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, né? Ele não quis bancar, e aí teve que fazer todo um rearranjo, pegar dinheiro que já estava pago de uma outra desapropriação, de uma outra via para cobrir. Então, na verdade, é como se ele tivesse penhorado um outro imóvel que a prefeitura tinha quitado para sobrar recursos para poder bancar a ponte. Além disso, né, havia também um projeto executivo muito mais viável, que ia custar menos da metade do preço, que foi inclusive desenvolvido pelo engenheiro que desenvolveu todo o desenho do anel viário, e ele ia conseguir livrar toda aquela região de todos os semáforos. Então, esse projeto, ele teria resolvido o problema desse nó do trânsito ali, diferente da ponte estaiada, que todos os outros exames, inclusive práticos, hoje apontam que a ponte estaiada serviu simplesmente em termos de atendimento do tráfego, né? Do tráfego de veículos, para atender 8% do que passa ali, ou seja, menos de praticamente 1 de cada 10 veículos só que usam as vias da ponte, pelas vias que foram escolhidas pela ponte. Então, foi um investimento muito alto, já começou com suspeitas no começo, porque o vencedor do certame não foi quem levou, arrumaram um pretexto para derrubar o vencedor do certame,
que tinha pego por 45 milhões, salvo engano, a obra. E aí passou para Queiroz Galvão, que à época estava proibida pelo governo federal e estadual de executar obras por conta de acordos envolvendo corrupção política, pagamento de propina e outras coisas, e aí foi repassada essa obra, passando por cima de tudo para eles, por 2 milhões a mais do que o valor do primeiro colocado, e a partir disso daí uma série de aditamentos na obra e atrasos e outras coisas que fez com que a obra, no preço bruto, saltasse para quase 70 milhões, uma obra que começou com 45, pulou para quase 70, e se imputado essa questão de juros e outras coisas, ela vai custar, no frigir dos ovos para os bolsos de todos nós, aí na base de uns 120 milhões, mais ou menos, umas 3 vezes do que era o projeto original. E aí conta-se, logicamente, com a omissão da maioria governista da Câmara, que finge que não vê, que não cumpre sua obrigação legal de fiscalizar os contratos, né? Vamos falar um pouco aí dessa maioria governista da Câmara, né? Porque, Franklin, eu tive uma experiência aí nesses últimos tempos, né? Nessas últimas semanas, né? Que eu de acompanhar a luta, né? Dos professores da rede estadual contra a municipalização de 17 escolas. Não sei se você acompanhou essa luta também, né? Inclusive, eu gostaria que você falasse um pouco mais, né? Desse sua opinião sobre, né? Essa mobilização que teve. Né, e o que eu pude perceber, né, na Câmara Municipal, né, até fico meio receoso falar disso, né, com medo de, né, levar processo, que é muita gente, né, que tá lá simplesmente por fazer carreira, né, não vou citar aqui os nomes, né, de pessoas e tal, mas é muito carreirista que utiliza, que se candidata e se elege e utiliza, né, a vaga da Câmara para você carreira e fazer o seu pé de meia, né? Como que você vê, né, esses vereadores da base governista? Então, na verdade, essas construções dessa maioria que sempre os governos acabam tendo, é uma maioria fisiológica, muito parecida com o que acontece com o Centrão. Ela é muito fruto dessa despolitização intencional que acontece da cidade, e que isso acaba sendo utilizado, essa ferramenta, infelizmente, acaba sendo utilizada pelos governos dos dois lados, com aquela coisa de que é mais fácil ir lá e cooptar o cara com benesses do que tentar, assim, construir uma relação mais, eu acho, para além de democrática, mais participativa, né? Porque talvez o grande avanço seja esse daí. É por isso que a gente tem esse problema. Os vereadores, na maioria das vezes, ficam com receio de irem para a oposição, até porque eles vão para um degredo, principalmente quando se dá governos de direita como o atual. Se você é da oposição, você não tem nada e passa a sofrer até uma série de retaliações, né? Como você falou, isso é verdade. Existe, o governo atual criou uma associação que foi inspirada lá no Aécio Neves para promover assédio processual contra qualquer crítico que se apresente ao governo. É por isso que as pessoas em comum têm uma ideia de que tudo vai bem. É porque a imprensa, ou ela é cooptada, ou aquelas vozes que se apresentam, elas normalmente se dão por movimentos orgânicos, como, por exemplo, esse canal, que não tem patrocínios e outras coisas, provavelmente, e mesmo assim, se ela insiste, começa a ganhar relevância, eles usam essa associação, que é financiada com dinheiro dos comissionados. Cada comissionado que entra na prefeitura tem como condicionante contribuir com 5% do seu salário para essa entidade descontada em fonte. Eu costumo dizer que é uma espécie de rachadinha institucionalizada, porque ou você paga ou você não está dentro. Inclusive, eu já tive conversas com a Polícia Federal para denunciar esse esquema. E aí, a partir desse montante, que levanta aí cerca de R$200 mil por mês, eles movem uma série de assédios processuais contra as pessoas. Eu, para você ter uma ideia, cheguei a ter sofrer 50 ações do ex-prefeito. 50.
Eu tive mais ações que todos os candidatos a prefeito juntos, para você ter uma ideia. Eu ganhei praticamente todas. Você ganha, ele recorre, e ele recorre de novo. E aí ele perde numa esfera, perde, sei lá, na eleitoral, ele entra na civil, ele perde na civil, ele entra na criminal só para encher o saco. Só para desestimular, fazer com que você desista de mostrar a verdade para as pessoas, muitas vezes uma verdade que as pessoas nem querem ouvir, né? Então, infelizmente, tem essa situação. Já em relação à questão dos professores que você falou, inclusive eu tive uma conversa semana passada com um grupo de servidores, tinha professores e um pessoal da saúde, sobre essa questão nova do IPSM e as dificuldades de mobilização, e elas se dão muito, no meu entendimento, porque os movimentos sociais, a esquerda, ela parou no tempo em termos de comunicação. A esquerda está achando que está nos anos 80, está distribuindo panfleto ainda, está fazendo reuniões presenciais, está fazendo aquela coisa que eu acho que você conhece bem da esquerda, de faz aquela que eu chamo de democratismo, aquela falsa democracia. Você faz uma reunião e aí, para contemplar o ego de todo mundo tem que se apresentar, contar o quão bom ele é, para todo mundo bater palma, um fingindo que está batendo palma para o outro, e aí todo mundo tem que dar uma ideia, coisa para fazer que é certinho, e ideias furadas e a coisa não avança e desestimula as pessoas. Então, falta muito, acho que para brecar essas coisas, uma comunicação mais ágil, que utilize as ferramentas que a direita aprendeu a usar muito bem, principalmente as ferramentas de redes sociais, e uma linguagem mais dinâmica, que é o que a gente tenta fazer, e modéstia à parte, a gente está conseguindo algum sucesso aí. E o Franklin, né? Quando eu tive a oportunidade de acompanhar essa luta, né? E eu ia conversando aí com o motorista de ônibus, né, com o cobrador, mas também com o motorista de Uber, né? E muitos se questionavam assim, nossa, por que não querem municipalizar, sendo que a escola pública municipal é melhor do que a escola pública estadual, né? O argumento que eu mais escutava, né, das pessoas. Aí eu pergunto, como que você vê a rede municipal aí de ensino do estado? É tão boa quanto as pessoas falam, ou o buraco é um pouco mais embaixo? Então, aí é uma questão mais polêmica, você vai ver que você vai ter problema até com os professores aí, né? Porque o que é que acontece? A diferença entre a rede municipal e a rede estadual, basicamente, é na estrutura física. Porque em termos de didática, né, ambas estão utilizando uma tecnologia para lá de ultrapassada, uma tecnologia de educação que foi apresentada e vem se mantendo no país há mais de 200 anos, que é aquele modelo prussiano que foi desenvolvido durante a Revolução Francesa, hein? Foi desenvolvido na Prússia justamente para evitar levantes como tinha acontecido no país vizinho, que era a França. Então foi criado um modelo no padrão militar, onde as pessoas ficam todas enfileiradinhas, onde elas aprendem a se dividir, a desconfiar umas das outras, onde tem um professor lá na frente, como o soberano, que até inclusive espacialmente fica num lugar mais elevado que os alunos, justamente para criar sensações de autoridade, disciplina e outras coisas, só que é um modelo que não funciona mais, porque a sociedade mudou demais para lá. Então, como é que você vai botar? Por que o aluno não tem interesse na sala de aula, seja na municipal, seja na estadual? Porque o professor, muitas vezes, que está ali só passando conteúdos, não está passando ensinamento, não está criando condições para aquele aluno ele aprenda a se desenvolver enquanto cidadão, que é o essencial da escola moderna. Ele está passando conteúdo, e o conteúdo que ele está passando a partir do livro didático, muitas vezes já está ultrapassado. Então, o professor está falando uma coisa para ele, que ele está olhando ali no celular dele e fala, pô, professor, mas isso aí já era, já estão falando outras coisas. Além disso, esse modelo que quer enquadrar todo mundo igualzinho, desrespeita a diferença entre as pessoas. Então, tem gente que aprende matemática rapidinho, mas tem dificuldade para aprender português. Mas todos ali naquele modelo atual vão ter que aprender no mesmo ritmo que foi planejado, sabe-se lá por quem. Eu costumo dizer que é mais ou menos assim como se o gestor público olhasse para o pé dele e ele olhasse, nossa, eu uso sapato de couro número 40.
Então, olha, para resolver o problema de todo mundo que está descalço, compra sapato de couro 40 para todo mundo. Quem tem pé 40 e pode e precisa usar sapato social, nossa, resolveu o problema. Agora, os outros 90% que tem pé de tamanho diferente, tem necessidades diferentes, não vão ter que se adaptar a uma forma que não serve para eles. E esse é o principal problema da educação. Não é a municipalizar ou estadualizar. Até porque o próximo passo, você pode escrever o que eu estou falando. Ele primeiro municipaliza para depois terceirizar. Porque a meta deles sempre foi essa. Fizeram isso com o aeroporto. Foram lá, brigaram, inclusive com o Tarcísio à época, queria se livrar do problema, pegaram o aeroporto, a primeira coisa que fizeram foi privatizar. Porque eles não querem gerir. Aliás, é uma coisa louca, né? Você pega governos que vendem para a população de que a administração pública deles, ou seja, eles são péssimos administradores, quem é bom administrador é a iniciativa privada. Então, eu sou tão ruim que eu tenho que passar para o outro e o cara acredita, nossa, como esse cara é bom, porque ele reconhece que ele é ruim e quer passar para a iniciativa privada, que, na verdade, é uma conversa que é financiada pelos meios de comunicação aí, muito bem pagos e que não se sustenta na realidade. E eu costumo até dizer, Guilherme, que assim, se alguém tem alguma dúvida, um motorista de Uber desse mesmo, que está repetindo igual papagaio, essa ideia de que um tipo de ensino é melhor que o outro, sem ter base comparativa, é só ele pegar e entrar no site do Procon e ver a lista das 50 empresas com mais reclamações, quantas são públicas e quantas são privadas, que aí ele vai talvez mude de ideia. Porque a prática é muito diferente do discurso, né? Falando do aeroporto, né, daqui de São José, eu lembro que acho que eu até peguei algum voo, né, há muito tempo atrás, mas qual que é a utilidade desse aeroporto, né? Privatizaram e qual que está sendo a utilidade desse aeroporto até agora, né? Virou fonte de riqueza de empresa privada, um patrimônio que deveria ser público? Então, na verdade, existe uma série de situações que não são levadas em conta. Por exemplo, tem um vereador da cidade, do Partido Novo, que era do MBL, que ele é eu costumo dizer que é aquele vereador samba de uma nota só. Então, tudo tem que privatizar. É um cara que nunca foi da iniciativa privada, defendendo a iniciativa privada e falando que o setor público não presta. Aí você vai procurar o currículo do cara a vida inteira. Trabalhou até para sindicato, trabalhou de assessor do A, do B, do C, agora virou vereador, que também é servidor público, mas o que presta é a privatização. E ele defendeu e se exaltou, soltou até jornalzinho por aí, de uma privatização que é um mamão com açúcar. Gastou-se uma fortuna para reformar esse aeroporto e o dinheiro que dessa concessão basicamente repõe em 30 anos aquilo que se gastou de reforma de uma vez só. Que maravilha, né? Engraçado que quando você sugere fazer isso para os mais pobres, do tipo, olha, nós vamos construir casas populares para os mais pobres, ele vai custar 100 mil reais a casa, então eu vou picar em 200 parcelas de 500, é isso que ele vai pagar, o cara quer morrer. Porque para o pobre tem que cobrar juros, para o pobre tem que cobrar imposto. Mas para o rico você pode dar concessão a custo vegetativo, porque ele vai gerar empregos, que é uma grande falácia também. Principalmente no modelo atual de geração de empregos, que é também uma pauta que eu digo que a esquerda parou no tempo. Não existe mais a fábrica hoje é a cidade. Os grandes geradores de emprego hoje são as MEIs, os pequenos negócios, o grande volume é o cara que tem que aprender a virar, entre aspas, empreendedor de si mesmo, né? Os grandes negócios não geram empregos, até porque a automação cada vez maior da sociedade vai fazer com que cada vez você demande menos mão de obra nesses grandes empreendimentos. Então, a lógica de cobrança de impostos e está toda errada. Em vez de você dar isenção para atrair essas empresas, você tinha que fazer justamente o contrário, tinha que taxar a base de lucro para que aquela mais-valia excedente através da automação possa ser redistribuída em salário social para todos. Mas e a quantidade de empresas que existe aqui em São José e dos Campos e na região do Vale também, né? Como que fica, né? Porque você falou que a base
né, de empregos não está aí, né, eu tento discordar um pouco aí de você, Frank. Se você pegar um volume de postos gerados por todas essas empresas que você citou, e o volume de pós-trabalho no setor de serviços, por exemplo, você vai mudar a sua opinião. Então, vou dar um exemplo, pega a GM. A GM chegou a empregar mais de 25 mil pessoas, hoje tem 3 mil lá, se tiver, acho que nem isso. E a tendência é o quê? Cada vez ter menos, porque cada vez mais você automatiza a indústria para depender menos de mão de obra, para acelerar. E esse é um processo irreversível. Não é nem questão de que o cara é ruim, o dono da indústria, não. É uma questão do sistema. O sistema, agora, o que a gente precisa ter uma adequação é de como fazer com que essa mais-valia gerada pela automação chegue a todo mundo. E é isso que não está sendo trabalhado. Até porque senão você não gera demanda de consumo, né? Não, sim. Franklin, a gente está falando aí da Câmara dos Vereadores, né? Uma coisa que me chama a atenção e salta os olhos, né? Que tem muito vereador aí, muito político que, né, tá fazendo carreira política desde antes de eu nascer, né? Parece que tem pouca renovação. Enquanto tem renovação, aparece algumas bizarrices, como por exemplo o sujeito que você citou aí do Partido Novo, né? Eu gostaria que você falasse um pouco disso, né? Por que tem figuras como, por exemplo, agora fugiu o nome da pessoa, que tá se candidatando desde a época que o meu avô era jovem, ou que meus pais eram criança. Então, isso, na verdade, é porque a gente tem um modelo de eleições proporcionais que privilegia você reeleger os mesmos, sempre, principalmente em cidades maiores. Por quê? Porque é uma eleição com lista aberta, eu vou tentar simplificar para ver que o público, às vezes, leigo não entender. Quando você vota num candidato, antes de votar nele, você votou no partido dele. E aí, a partir daqueles votos todos somados, desde o cara que foi o mais votado, que é o vereador X, por exemplo, o Walter Hayashi, que é um desses dinossauros que estão lá, né? Você vota no Walter Hayashi, eu não gosto mais do Walter. Por exemplo, nós na última eleição desmascaramos muitas das ações do Walter Hayashi e ele derreteu em votos na cidade. Ele caiu de quase 6 mil votos para 2.800, quase não entrou. Ele só se reelegeu porque houve mais uma alteração no modelo de divisão dos votos, no caso aí da divisão das sobras antes, só elegia, o partido só elegia se fizesse o quociente eleitoral. Depois, ou essa primeira eleição de 2020, e tinha um cálculo de só porque nunca bate. Então, para o público entender, digamos que você tem 300 mil votos válidos na cidade, para 21 vereadores, você divide esses 300 mil para 21, vai ter um número X, sei lá, 15 mil votos, arredondando, um pouco menos. E aí, antes, só tinha direito a participar da divisão quem batesse a primeira cota dos 15 mil votos. E aí tinha uma segunda rodada, como sempre, tinha uma sobra de gente que não bateu, e nunca o número é redondo, você nunca faz 15, 30, 45, é raro, né? E aí tinha essa sobra e ia sendo feito um novo cálculo para eleger o segundo e terceiro dessa sobra. A partir dessa mudança, os partidos que não bateram a meta também puderam participar, e aonde o Walter Hayashi conseguiu se reeleger, mesmo com o partido dele não batendo a meta. No caso, fizeram os 12 mil votos, os 3 mil votos a menos. Mas por que ele conseguiu isso? Porque na hora de montar aquele grupão de uns 30 candidatos, como é que esses vereadores de antigamente, que estão ali há muito tempo, fazem? Eles vão trazendo, distribuindo cargos junto ao governo e outras benesses para candidatos que têm um potencial de votos que ele já mediu de pelo menos os 1.000 votos a menos que ele. Então, o melhorzinho dele sempre vai chegar uns 1.000 votos atrás dele.
Só que um entrou com 1.000, outro entrou com 500, outro entrou com 200, e naquela soma conseguiu eleger um. Quem que é o um? Sempre o vereador que já estava lá. Então, eles evitam essa concorrência. Lógico que essa conta nem sempre dá certinho, e é por isso que existe uma certa renovação nesse processo. Além disso, os novos normalmente ou são parentes ou é gente que já está na máquina partidária, porque os próprios partidos falam tanto que querem lideranças, mas eles, mesmo de esquerda, são os primeiros a sabotar novas lideranças, com medo de ter que dividir poder. Infelizmente, é isso que acontece. Tanto que você pode ver que na própria esquerda não tem renovação há muito tempo. E não é só na cidade, não, no país inteiro. O Lula hoje tem um desafio de que ele não tem sucessor. Olha que situação que nós chegamos. É verdade, é verdade. Inclusive, né, em cima dessa questão aí dos votos, né, que você fala, né, é algo, inclusive se você quiser comentar, pode comentar, é algo extremamente antidemocrático, né, porque tem a Jéssica Marques, que é uma figura pública importante aqui do pessoal de São José. Ela teve uma quantidade de votos, acho que maior, né, do que o Walter Hayashi, mas não subiu, né? Inclusive, se você quiser comentar sobre esse caso. Sim, o caso da Jéssica, do Silvinho, que é um exemplo. Ela individualmente tem votos, mas o grupo que ela pertenceu não teve votos suficientes. Ou seja, na verdade, essa ideia original não é ruim, porque você tem que representar, não assim, o vereador não deveria representar a si próprio. Infelizmente, é isso que acontece. Depois de eleito, a grande maioria dá banana para os outros 30 que ajudaram a botar ele lá dentro, e ele começa a fazer as negociatas a partir de seus próprios interesses. No caso dela, que participou pelo PSOL, o PSOL fez uma escolha, como tem feito, que eu acho, do meu ponto de vista, bastante equivocado, né? De que trabalhar muito só na questão do identitarismo, dos nichos, e aí você ganha de um lado e perde do outro. Porque você ganha aquele militante fácil que é ligado à causa identitária, então você pessoalmente se projeta, mas, consequentemente, para o grupo você tira. Então, você traz um voto, mas sem perceber, tira 2 para cada um que você trouxe. Então, para isso ter volume, o pessoal deveria ter uma capilaridade maior na sociedade, coisa que não procura ter, porque busca atender aos caprichos do identitarismo. Aliás, a gente viu a Sâmia Bonfim essa semana dando um péssimo exemplo aí no país, né? Mostrando que, olha, temos a maioria, nós não vamos caminhar com o Lula, vamos continuar a oposição, porque é uma oposição cômoda, né? Ser oposição pela oposição sempre ajudar a construir as coisas, é muito cômodo, você está sempre tirando pedras, né? E aí, para aquele cara que faz culto à personalidade, ótimo, porque é ele sempre que vai estar à testa do movimento. Só que as verdadeiras pautas legítimas das causas sociais, que são situações importantes, acabam não ganhando corpo, que é uma coisa que é difícil as pessoas entenderem, né? Eu lembro que a gente levantou um questionamento uma vez de São José, que assim, o governo do Felício nunca teve um negro no primeiro escalão. Nunca. E o Anderson continua sem ter um negro no primeiro escalão. E aí o movimento negro começou a querer fazer pressão, olha, precisa ter 1 ou 2 negros. Eu falei, meu amigo, o problema não é esse. Quando a gente quis apontar que não tem nenhum negro, não é, olha, pega aqui um negro e coloca lá. Ele vai pegar um negro que é mais tipo o Sérgio Camargo lá, que era do Bolsonaro, que ele é mais ligado às pautas de exclusão social do que um branco, que talvez esteja lá. O problema é maior, é que a gente está criando uma sociedade onde um grupo inteiro, que representa 40% da cidade, não está conseguindo construir lideranças para ocupar os espaços de maneira natural. Porque não é eu colocar simbolicamente um cara lá, é você criar condições para que uma sociedade, para que mulheres, em todos os postos, comecem a ocupar mulheres, negros, homossexuais, ou seja, toda a gama de pessoas que tem a sociedade, ocupem naturalmente os espaços, porque é oferecida a oportunidade para essas pessoas que não é hoje em dia, porque é uma falsa distribuição das oportunidades. Essa questão dos vereadores é muito clara, além de ter tudo isso que a gente falou ali,
que o cara tem o controle do partido, quem entra, quem sai, só para beneficiar ele, ainda tem aquela questão do dinheiro do fundo partidário, onde metade vem para investir na mão dele, ele tem um gabinete 4 anos para fazer campanha, e ele ainda pega metade do dinheiro só para ele, e o resto tem que se virar com o que tem, com a sobra. Ou seja, você dá muita vantagem para um ganhar em detrimento dos outros. Então, e aí você comete uma coisa que é surreal numa democracia, que é você desnivelar as condições de disputa. Inclusive, eu acho que o fundo eleitoral é uma conquista importante, que deveria ter, mas a forma como ele é distribuído é tudo errado. Teve deputado que pegou 3 milhões de reais para fazer a campanha. Como é que você não ganha com esse dinheiro todo na mão? Que compromisso você tem com isso? O outro não ganha, não pegou um centavo. Então, um tem que disputar entregando papel, pedindo Pix, e o outro tem 3 milhões de dinheiro público para gastar à vontade. Então, tempo de TV, mesma coisa. Então, o correto, independente de qual partido você está, todo mundo que está na disputa tem condições iguais para disputar. E isso, infelizmente, o modelo proporcional, que é o legislativo que cria as regras, ele nunca vai fazer, porque ele não vai dar tiro no próprio pé, né? Perfeito, Franklin. Vamos falar aqui um pouco da condução, né, do Felício, né, Ramute aí durante a pandemia. Primeiramente, como que você avalia essa condução, né, e se isso ajudou a projetar o nome do Felício dentro do bolsonarismo? A pandemia ajudou todos os prefeitos, né, sem exceção, principalmente de cidades polo, onde tem meios de comunicação de massa, como TV e outras coisas, né? Por quê? Porque o Felício vinha de um processo de desgaste grande, porque a gente foi feito um trabalho na sociedade como um todo para desmascarar, através de uma oposição sistemática e muito, buscando ser correta, mostrar os bastidores do poder. Entretanto, você tem, no ano da eleição, o cara com uma superexposição, todo dia aparecendo na TV, às vezes 1 hora por dia, dando depoimentos, mas depoimento, e sempre é o cara que oferece as soluções, mesmo que essas soluções não sejam as melhores. Ele tem uma coisa dele que, assim, ele adapta o discurso à conveniência. Então, quando era conveniente, ele falava mal do Dória, então, para se descolar do Dória e se aproximar, porque o Felício, eu conheço ele há muito tempo, né? Eu conheço ele desde que eu fui coordenador regional do Partido Verde, em 2008. Ele era presidente do PSDB à época, e desde aquela época, você dava até raiva sentar com o cara conversar. Tudo que você vai falar, ele puxa um livrinho e fala: mas na minha pesquisa está falando que é um pouquinho mais para cá, que é para lá. Então, ele trabalha, ele só fala aquilo que alguém já pesquisou, para falar aquilo que você quer escutar, e não aquilo que é o real. Então, ele fala aquilo que vai de acordo com o que foi pré-estabelecido, como vai agradar mais pessoas. Então, se naquele momento era interessante descolar da imagem do Dória, ele simulava, fazia aquele simulacro, eu vou entrar na justiça para poder abrir a cidade, quando ele não queria abrir nada. Tanto é prova disso, que terminada a eleição, o Dória fez uma abertura da economia e ele parou a cidade mais uma semana. São José ficou uma semana a mais parada que o resto do estado de São Paulo. Mas ele fez simulacros durante a eleição para quê? Para que aquele eleitorado conservador, que achava que não estava ganhando dinheiro, não porque a economia está estagnada, porque a economia foi toda direcionada para uma estrutura anarcocapitalista, ele achava que era só porque ele não podia trabalhar, porque ele botou na cabeça uma ideia estúpida de que o Estado inviabiliza os negócios dele. Quando, na verdade, é o contrário. Sem Estado, negócio nenhum na economia real vai para frente. No capitalismo financeiro, onde é uma ciranda, onde é um cassino, aí tudo bem, aí você ganha em cima do nada, da especulação. Mas na economia real, sem regramento do Estado, sem divisão do Estado, vira um caos muito rapidamente. Mas ele, sabendo que as pessoas são despolitizadas, ele dava essa resposta. Ele era aquele: olha, estou tentando fazer para vocês, mas não me deixam. Por isso ele chegou a entrar com ações até em cima de juiz, para se autopromover. Além disso,
Todos os outros candidatos, por conta das restrições até de locomoção mesmo, não conseguiram, naquele período de pré-campanha mais próximo, onde as pessoas começam a se interessar, se mostrarem para a população. Não conseguiam falar de outros assuntos, porque o assunto era só pandemia. Então, quando você chega nas vésperas da eleição, só com ele conhecido, só com ele com uma alta exposição, enquanto os outros ainda passaram metade dos 45 dias se apresentando para as pessoas. Por isso que ele conseguiu se reeleger. Então, o contexto foi muito favorável para ele. Apesar de que a maneira como ele conduziu a situação na cidade não foi a melhor possível. Isso é muito fácil comprovar com vários números. Inclusive, a gente tem uma série histórica de documentários. Quem quiser entrar lá no Sou Mais São José, eu acho que está disponível até hoje. Dá para acompanhar a progressão cronologicamente dessas situações que ele fez. Maravilha, vamos aqui para a última pergunta aqui do nosso bate-papo, né? Estamos aqui com 55, né, quase 56 minutos aí de entrevista, né? Falar aqui um pouco aí da questão do desemprego, né? Como que você vê essa problemática em São José, né? E como que você também vê as ações da prefeitura em torno, né, da questão do desemprego? Vamos lá, pensando em termos de cidade, a cidade não tem um programa para a questão de geração de empregos. Nunca teve, assim, desde que o Felício entrou, o atual governo entrou e esse segundo mandato que está sendo comandado pelo prefeito Stepp, não existe um programa. Se você pedir, isso daí é muito notório de se ver. Tanto que nós mostramos, e eu convido as pessoas que tiverem curiosidade, podem entrar lá na página que vão achar esses dados. Os 4 primeiros anos do Felício teve saldo negativo na geração de empregos. E não dá nem para falar que é pandemia, não. O primeiro ano foi negativo, só teve um ano que foi positivo. Os demais, o que recuperou também recuperou de pós-pandemia, muito. E mais do que isso, Guilherme, a gente tem um problema nessa questão do emprego, que é a piora da qualidade do emprego. Então, o que acontece? Os índices de geração de emprego são, por isso que eu te disse lá, olha, é uma ideia que não se sustenta mais no dia atual, de que as fábricas são as grandes geradoras de emprego. Se você pegar as estatísticas de São José dos Campos, você vai ver que o que segurou nesses anos todos aí para não degringolar de vez foram as MEIs, que basicamente porque houve uma pressão maior da fiscalização da prefeitura. Então, vou dar um exemplo. Você estava desesperado, porque você não conseguia emprego de jeito nenhum, você resolveu começar a vender coxinha para fora, para festa, fazer alguma coisa, e a prefeitura começou a aumentar a fiscalização e descobriu, olha, o Guilherme está vendendo coxinha lá na casa dele. Aí começava a mandar notificação até te forçar a abrir uma MEI. Então, você era obrigado a se regularizar na marra. E aí você, entre aspas, entrava para a geração de empregos formais. Mas são empregos que, na maioria, não geram sequer um salário mínimo de renda. Ou seja, e a maior prova disso é que, durante a pandemia, 40% da população adulta de São José dos Campos estava dependente dos auxílios emergenciais. Se você tem uma cidade próspera, como é que você tem 40% das pessoas precisando de sustento do governo? Então, você vê que essa história não se sustenta. Além disso, há esse processo que é mundial de desindustrialização, no sentido de reduzir mão de obra, e que a prefeitura não se prepara para isso. Há novos mecanismos, o emprego está mudando, a gente está hoje no capitalismo de plataforma e outras coisas, isso não é regrado. A única coisa que São José fez nesse sentido foi no intuito simplesmente de gerar arrecadação de impostos, não fez nada que criasse como é que eu posso dizer para você, um suporte de garantias para essas pessoas que estão plataformizadas. Plataformizado, para quem não sabe, é aquela coisa do Uber, aquela coisa do entregador de pizza, do entregador de aplicativo, que basicamente ele é um empregado que, na verdade, entra com tudo. Ele entra com o carro, ele entra com a vida dele, entra com o seguro, ele entra com a gasolina, ele entra quando fura um pneu, ele entra com tudo. E aí ele fica com a menor parte
da geração, do lucro daquele modelo. Isso está errado, porque a prefeitura poderia colocar condicionantes no mercado grande igual de São José para que essas empresas oferecessem, por exemplo, um seguro para essas pessoas, por exemplo, durante a pandemia, quando bateu uma moto, se acidentou, para que essas pessoas não ficassem na mão. E não colocou, preocupou-se única e exclusivamente para viabilizar a entrada dos aplicativos na cidade, em estabelecer cotas de contribuição para o caixa da prefeitura. Inclusive, uma cota que ele se negou num projeto que nós fizemos com o vereador à época, que o vereador apresentou, uma cota que a gente queria que se revertesse numa espécie de bônus da prefeitura para criar um bolsão para esses caras que também tiveram uma queda na sua renda durante o período que estava todo mundo em casa. Mas não há dentro da prefeitura de São José programas consistentes, tanto de geração de emprego, quanto programas sociais, foram todos dinamitados. Se você pegar, no governo Carlinhos a gente desenvolveu, eu tive a frente de desenvolver um programa que chamava Vencer, sobre drogas, que era o primeiro programa orgânico que mexia com todas as áreas da sociedade, um programa que recebeu prêmio para tudo quanto é lugar. O governo entrou, nem para mudar de nome e falar que é dele, com outro nome, ele não, simplesmente encostou e hoje não existe política de drogadição na cidade. Consequentemente, você tem um aumento de pessoas em situação de rua, em situação nos postos de saúde, uma degradação muito maior da sociedade. Por quê? Porque não se investe no social por uma situação ideológica mesmo. Por quê? Porque o sistema, para que você continue aceitando morar mal, ganhar mal e outras coisas, ele tem que mostrar para você que, olha, se você não entrar no esquema, você pode ficar igual o cara que está na esquina vendendo bala. Você pode ficar igual o cara que está debaixo de uma barraquinha, sem ser a barraquinha do quartel que eles levam marmita. Você pode estar igual o cara que está na barraquinha porque não tem mais casa para morar. Então, isso serve de símbolo para pôr medo na população, para que a população não reivindique uma melhor divisão do bolo que é gerado. E São José tem um bolo enorme, né? A arrecadação atual, a projeção foi para quase 4 bilhões. E quanto disso retorna para a sociedade de fato? Retorna em mais agressão, né? Como aconteceu lá no Campos Alemães, no Dia das Crianças, onde o prefeito, além de não mandar nenhum suporte para aquelas crianças, para aquela comunidade se divertir no Dia das Crianças, ainda mandou polícia dar borrachada e tiro de borracha em criança. Então, ou a sociedade se mobiliza e exige, porque os instrumentos só vão funcionar de verdade quando a gente entender que essa essa democracia representativa que a gente vive, que é o quê? Ir lá, vota e o cara fala por você, ela tem que ser superada por uma democracia mais participativa, a gente estar junto sempre. A gente estiver junto sempre, cobrando vereador, cobrando prefeito, deixando os espaços de comodidade para eles mais difíceis, as coisas começam a acontecer. Caso contrário, a gente vai continuar pagando mais e tendo cada vez menos. Então é isso aí, pessoal, né? Estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a presença do Franklin Maciel, né? E passo a bola para ele fazer as suas considerações finais. Agradeço mais uma vez o convite aí, Guilherme. Acho que tem que ter cada vez mais espaços como esse. Acho que, inclusive, principalmente as esquerdas, tem tanta necessidade disso. Mais do que tão só criar espaço, tem que começar a aprender a se engajar, a divulgar espaços como esse. Porque é através dessas discussões que a gente consegue melhorar a sociedade. O grande erro que a gente comprou foi aquela coisa, a política não se discute. Foi não se discutindo política que a gente teve 4 anos de Bolsonaro. Foi não se discutindo política que 4 anos de Bolsonaro não bastaram para o interior de São Paulo, que elegeu um Tarcísio, que é um Bolsonaro que não fala palavrão. Então, até quando a gente vai ficar pagando caro por aceitar uma sociedade despolitizada, na esperança de que é mais fácil de governar burros? Burro, velho,
você tem que ficar... Tem hora que ele empaca e não sai do lugar. É melhor a gente precisa ter uma sociedade onde todos participem, onde todos possam ter voz, todos tenham oportunidades. E isso só vai acontecer a partir da esquerda, porque a direita quer manter privilégios. A direita ela adora direitos, mas só para eles. Vocês podem ver essa turma na porta dos quartéis aí. Eles não estão... Nenhuma vez vocês veem eles questionando direitos. Eles questionam que você que está aí do outro lado, o Guilherme, a Maria, o João, tem os mesmos direitos que eles. Então, e a gente que é alijado desses direitos tem que começar a se mobilizar para ocupar o espaço, porque a gente é a maioria. Então, agradeço mais uma vez aí, sempre que precisar, a gente está aí para somar nesses movimentos, porque eu acho que é através desses diálogos que a gente vai conseguir avançar. Maravilha, então, mais uma vez agradecendo ao Franklin, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Lembrando sempre aqui de se inscrever no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, vamos se inscrever, indique aí o canal aí para colegas, amigos aí da militância e tudo mais, né? O canal aí tá com uma meta até o final do ano a chegar aí a 5.000, né, inscritos, né? Hoje, né, da última vez que eu olhei, estamos aqui na média de 4.870. Eu acho que é possível até o final do ano chegar a 5.000. Né? Curta, comentem e compartilhe esta entrevista e também outras entrevistas aí do Mesa de Debates. Acompanhem também, né, a programação aí da Copa, né, com o Lucas Costa. Também curta a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. E siga a gente no Instagram, Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. E amanhã, né, eu volto aqui com mais entrevista. Então, um forte abraço e fui.